Oi, gente! Vamos fazer hoje uma tacinha de sorvete, tá bom? Esse stencil é Litocart. Depois eu deixo no título do vídeo, eu coloco a referência do stencil. Desculpem o barulho que é de fora, tá? Não é daqui de casa não, as crianças estão na rua hoje. Então, eu vou começar marcando. Olha, ele tem algumas partes. Então, eu vou marcar toda a tacinha. Vou usar aqui o cinza. Então, um pouquinho de tinta no pincel, eu marco toda a volta. Então, marquei toda a volta, eu vou marcar essa parte aqui que é a cobertura de chocolate. Então, com a mesma cor, com o mesmo cinza, pouquinho no pincel, eu marco, porque eu quero o contorno para eu montar essa tacinha, tá? De sorvete. Então, eu venho todo aqui o contorno e marco. Agora, olha, marquei essas duas partes. Como eu não posso ficar sem nada aqui, não pode ficar assim por cima, eu uso a outra parte do stencil, olha. Esse stencil, ele é de sobreposição, tá vendo? Então, aqui, ó, ele tá aqui. Ele tá assim. Eu venho, marco nesse quadradinho com lápis, certo? Marquei forte, não precisa marcar forte assim, não. Aí, agora eu venho com a outra parte, que tanto eu posso usar só ela, como eu posso usar essa parte embaixo da cobertura, chocolate. Então, eu encaixo aqui, olha. Encaixo nesse furinho, onde eu já marquei no quadradinho, certo? E agora, eu marco só esse pedacinho, porque eu quero usar a cobertura. Se eu quisesse usar toda essa parte aqui, como vem aqui do stencil, poderia. Aí, não colocaria cobertura, tá? Então, como eu quero a cobertura, eu marco só esse pedacinho. Já deu uma continuidade. Essa parte, que pra mim é um chantilly, como ele também não vem o desenho no papel, modelinho mostrando como é. Então, eu estou fazendo como eu entendi. Então, pra mim aqui é um chantilly. Então, eu venho, coloco onde eu quero. Eu vou escolher aqui nessa curvinha. Vou colocar aqui. Marco também com lápis. Venho, olha. Tá? Marquei a voltinha. Agora, ao invés de eu vir com a outra parte aqui do stencil, a 2, eu venho com a parte da cerejinha. Marco ela primeiro, eu quero a cereja em cima. Então, eu encaixo aqui no furinho, né, no quadradinho e marco a cerejinha. Como eu quero ela por cima do chantilly, então, marco ela primeiro. Agora, eu venho com a parte 2, essa aqui, encaixo. E termino de marcar ela. Certo? Ficou assim. Eu vou fazer essa tacinha transparente. Então, aqui eu vou ter que preencher com a cor do sorvete, mas eu vou fazer aqui, olha, como se fosse uma calda, tá? Nesse meio aqui, a mesma calda de chocolate que eu tenho ali, eu vou colocar aqui. Então, aqui vai ser a mesma cor da calda. Se você não quiser transparente, você pode pintar a cor da tacinha que você quiser, tá? Não precisa fazer isso que eu fiz. Vou usar o marrom e o rústico para preencher a parte do chocolate. Então, eu venho com o peitoir, tiro um pouco de excesso e venho preenchendo. Aqui, o cuidado que eu tenho que ter aqui. Lógico, eu não posso pôr muita tinta, senão eu vou borrar total aqui embaixo, né? Porque é um espaço pequeno. Mas eu tenho que ter o cuidado aqui, ó, do meu chantilly. Se quiser fazer com pincel chato aqui, essa voltinha aqui, pode fazer, tá? Então, eu venho, eu reservo essa parte do chantilly. Aí, eu continuo preenchendo. Com o
pincel chato, eu venho com o mesmo marrom que eu preenchi ali, e eu venho preenchendo aqui, olha, pintura mão livre. Se você não quiser, você pode só preencher com sorvete, você, se for fazer transparente, você pode não pôr cor na tacinha e não precisa fazer o sorvete, né? Só põe ela na cor que ela vai ser. Vai pintar de uma vez essa área, se você não quiser transparência, tá? Então, aqui eu vou preencher todo. Com o rústico, olha, pego um pouco no meu pincel e já venho aqui fazendo uma sombra. Chantilly por cima, então, tem sombra no sorvete, na calda, tá? Então, eu venho com o pincel chato, contorno e eu esfumo. Gente, desculpa o barulho, que não tem jeito. Vai ficar barulhento. Então, olha, em alguns lugares eu posso fazer sombra, olha, nessa voltinha. Eu escolho, olha. A sombra onde eu tenho certeza que eu não vou ter a luz. Aí eu faço sombra, senão não pode misturar as duas, né? As luz e sombra não ficam no mesmo lugar. Então, um pouquinho de sombra em alguns lugares. Você reforça essa sombra quando você tiver sequinho, você faz de novo. Aqui também, olha. Alguns lugares eu coloco, ó, nas laterais. Coloco o rústico também. Em alguma curvinha. Aqui, olha. Em alguns lugares que eu queira. Dá a impressão de profundidade, né? É onde vai estar mais fundo. É onde eu quero colocar a sombra, onde eu acho que pode estar mais fundo. Tá? Eu, ó, coloquei nas voltinhas. Com amarelo canário e branco, eu misturei os dois e fiz um amarelo bem clarinho. Olha, eu vou preencher agora toda a área aqui de dentro da tacinha. É um sorvete de creme, tá? Então, eu venho, preencho total. Tomo cuidado aqui. Eu não tiro stencil pra não sair fora, tem que ficar no formato da taça, tá? Quando chega aqui, olha, eu sigo, eu consigo ver aqui aquela marquinha que eu fiz com a outra parte. Então, eu sigo ela aqui. A voltinha do sorvete, tá? Preencho tudo aqui também. Faço o contorno bem certinho. Quando chega aqui nas laterais, olha, você só esfuma, tá? Não vem com tinta, senão vai passar pra baixo do stencil. Então, você vem só esfumando. Preenche esfumando, né? Como a gente faz com stencil, sem tinta, sem excesso de tinta, tá? Só aqui no meio. Coloque essa parte agora. Olha, encaixa essa parte. Certinho. E já faz também, olha, aqui o contorno que falta, tá? Pouquinha tinta. Vem esfumando aqui, faz o contorno dos dois ladinhos. Feito isso, você vai contornar aqui também, porque aqui também é sorvete, então, toda a volta. Tá? Eu estou com um pincel menor. Pra fazer esses detalhes aqui, não pode ser pincel grande, não. Tá bom? Todo o contorno aqui. Faça com pincel. Se borrou, ó, dá uma limpadinha. Ou então, usa outro pincel e depois você volta com marrom. Agora, com ocre e ouro, eu venho fazendo uma sombra, olha. Toda a parte aqui de baixo. Faço assim, contorno e esfumo, olha. Faço o contorno embaixo a tinta tá só no cantinho do pincel, só na pontinha dele, ó. Eu contorno. E aí, eu esfumo, que é tirar a marquinha que ficou.
tá? Então, eu faço em todo ele aqui. Terminei de fazer embaixo aqui do chocolate, eu venho e faço aqui também, olha. Lembra que ficou essa marquinha aqui? Então, eu consigo ver mais ou menos ela aqui. Então, eu contorno e também esfumo. Terminei essa parte, eu vou vir aqui fazer a sombra aqui também. Olha, a sombra aqui embaixo. Tomo cuidado pra não passar, né? Só aqui embaixo mesmo. E esfumo, sombra, esfuma, ó. Não tem problema que fica uma sombra maior aqui. Aqui também vou ter o trabalho de fazer esse contorno e esfumar, tanto aqui em cima, quanto aqui embaixo, olha. Tá? Em todo ele. Fiz isso, venho e faço uma sombra aqui nas laterais. Agora, olha, só com a sujeirinha do pincel. Tá? Nas duas laterais. Aqui embaixo, olha, eu posso pôr um pouquinho mais de sombra. Certo? Agora, com ocre, e agora um pincel, olha, ele não tá lixado, ele tá um pouquinho parado, mas ele não é aquele lixado, olha, tá quadradinho. Então, eu pego um pouquinho de ocre, tiro aqui, bato um pouquinho e vou fazer uma textura no sorvete, ó. Venho dando umas batidinhas, ó. Não preciso fazer em todo, não, só em alguns lugares. Acabou a tinta, pego mais. Para dar a impressão que está com uns furinhos, que o sorvete ele é um pouco airado, né? Assim, a gente vê uns furinhos, uns floquinhos. Então, eu vou mudando a posição do pincel e eu vou dando essas batidinhas. Posso fazer com pincel em pé, o pincel de lado, pincel em pé. Tô apertando o pincel, tá? Então, pronto, fiz onde eu quero. Agora, eu venho com branco e venho fazendo o mesmo efeito. Então, com branco, olha, eu procuro não passar por cima do que eu já fiz com amarelo ocre, tá? Com ocre ouro. Então, eu coloco, procuro deixar um espacinho. Aqui eu concentro mais nessa área, ó, na área aqui do meio. Muda a posição do pincel. Se bater sempre do mesmo jeito, fica muito marcado, né? Então, vai mudando o pincel, tá? Vai virando o pincel, ó, vai virando. Estou colocando esse branco mais aqui no meio. Tá? Já venho com branco. Estou com o mesmo pincel, sem lixar. E já preencho aqui meu chantilly, tá? Posso pôr tinta aqui, ó, excesso. Aí, vou levando para as laterais com pouca tinta, só o que ficou. Tá? Então, eu preencho, reservo a parte aqui da cereja. Ó, contorno.
Terminei de preencher essa parte aqui, aí eu venho com a segunda parte, ó. Essa outra aqui. Porque vai faltar um pedacinho dela ali, então eu encaixo. E preencho também o que falta. Sempre deixando espaço da cereja, tá? Com um pouquinho do cinza no pincel, olha, eu faço uma sombra aqui, a cereja está por cima, então tem uma sombra. Então, eu contorno ela aqui. E dou uma esfumadinha. Se precisar reforçar esse branco, espera secar e passa de novo a tinta branca aqui, tá? Então, fiz aqui. Faço um pouco de sombra aqui também, embaixo. Olha, até. E esfumo. Fiz isso, venho com a parte 2, né? Segunda parte aqui desse stencil. Encaixo ela certinho aqui. E faço uma sombra, olha, aqui embaixo, ó. Aqui e na lateral aqui também, ó. Nessa partinha aqui. Faço uma sombra. Com esse mesmo cinza. Aí, é o que eu falei. Eu posso vir aqui a mão mesmo, ou então você coloca o stencil, ó, e dou uma capricho com branco. Passo aqui no meio, pra não tirar as sombras que eu fiz, né? E venho com essa tinta aqui no meio. Tá? Caso eu queira um pouquinho mais forte. Aqui, gente, eu pego o pincel filete, Siena Natural Fumê, e preencho aquele espaço que ficou, olha, de stencil, ó. Ele não tem essa marquinha do stencil, nessa marquinha eu vou preencher com Siena Natural Fumê, ó. Tá? Todinho. Vai ser um detalhe da taça. Tá? Vou preencher aqui. Com o rústico que eu usei, faço uma sombrinha aqui nas laterais. Dos dois lados, só um pouquinho de tinta. Aqui embaixo. Sempre tiro o excesso. E aqui. Limpo o pincel ou lavo, venho com o branco e uma luzinha aqui. Posso colocar a tinta aqui e já esfumo, tá? Faz com cuidado. Para a cereja, eu preencho com púrpura, sempre a tinta aqui no meio, aí levo para as laterais. Com o vinho, eu faço uma sombra aqui embaixo, olha. Escureço ela aqui. Posso até subir um pouquinho. Aqui embaixo e subo um pouquinho. Sempre esfumando. E aqui, onde sai o galinho, um pouquinho. Só aqui. Pego o verde musgo, tiro o excesso aqui do pincel, olha. Tiro excesso, tiro no pano. Faço o cabinho. Certo?
Com o pincel filete, olha, eu termino aqui meu galinho pra ele não ficar solto, tá? E se eu quiser, eu posso até fazer uma folhinha. Com um pouquinho do branco, faço uma luzinha. E pronto. Com branco, um pouquinho dele no pincel, eu tiro aqui o excesso e eu faço aqui a luz, ó, dela. Passo um pouquinho desse, enquanto tá úmido, tá? Faço uma luz na minha cereja. Tá? Sempre reforça, quando você terminar, reforça. Reforça a sombra com rústico, pode pôr um toquinho de preto, onde você colocou rústico aqui também, tá? Sempre reforça. Ainda com o branco, olha, eu tenho essa parte aqui. Essa parte, ela é a luz aqui do chantilly, da cobertura, né? Do chantilly. Então, eu venho aqui, olha, encaixo no local certo. E eu faço uma luz, venho com branco, tiro o excesso e faço uma luz. Pode ser, depois que eu já pintei tudo, já tá pronto, eu faço essa luz. Não precisa muito não, tá? Pode fazer a mão também, se quiser. Aqui também, com o pincel ainda sujo, faço um pouquinho de luz, ó, os toquinhos. Lembrando onde eu não coloquei o rústico, tá? Onde não tem sombra. Aí você faz, olha. Só pra dar um volume. Pra mostrar que tem, né, um volume aqui também, olha, ainda posso. Onde eu achar que cabe mais sombra, posso pôr. Mais luz, eu posso pôr. Com o pincel chato, fininho e não muito grande, olha, eu tiro aqui a marca da tacinha que ficou. Eu uno, ó. Nesse momento, eu espero secar todas as tintas aqui da tacinha que eu coloquei, para poder fazer a transparência. Então, deixa aí secando. Antes de fazer a transparência, olha, eu retoquei o rústico. Agora, eu venho com um pouquinho só do preto, muito pouquinho, olha, e eu coloco em alguns lugares, onde eu quero mais profundo. Isso você faz se quiser, tá bom? Onde eu quero um pouquinho mais fundo, eu venho com o preto. Bem pouquinho. Tá? Agora, eu volto com stencil na parte da taça. Pego o cinza, pincel pituá, tiro o excesso. Misturo, né? Espalho no pincel. E agora, eu faço todo o contorno, passando por cima do amarelo, da cor do sorvete, sim. Olha, todinho. Aqui embaixo. Precisar, pegue mais tinta. E faço toda a lateral, por isso que tem que estar seco, porque eu vou passar por cima. Vou passar a tinta aqui por cima, o cinza. Então, vai pegando mais tinta, vai misturando.
Marca bem. Aqui embaixo, olha, também. Tá? Aqui nessas duas entradinhas, olha, do stencil, eu posso baixar um pouquinho com esse cinza, ó. Ok? Olha, venho aqui com cinza e desço um pouquinho aqui. Se precisar, olha, se não encaixou direitinho, volta com siena aqui, natural fumê e termina. Não deixa espaço, não. Peguei um pouquinho de branco, venho com clareador, olha, pega um pouquinho também, só pra ele ficar um pouquinho mais transparente aqui, o meu branco. Misturo. Então, eu venho, olha, venho fazendo efeito do vidro, ó. Põe um pouquinho aqui. Aqui.